Então, eu acho que toda política, né, pública, ela tem uma necessidade, né, de ter um amadurecimento, né, e elas, né, vão buscar, né, informações, de diversos tipos de informações, né, para a sua consolidação, para a sua elaboração, né. E aí tem crescido muito, né, o termo, né, de política informada por evidências, né, e aí as evidências científicas são uma forma importante de informação que norteia a construção das políticas, né. Então, é, acho que você podia trazer, né, da onde veio, né, esse termo, qual é a importância, né, e como é que, né, está crescendo esse pensamento, né, das políticas informadas por evidências. Perfeito, Daniel. Acho que essa discussão tem uma conexão muito forte com a história das políticas públicas, né? Uhum, Todo mundo sabe o que é uma política pública em termos gerais, né? A gente pensa na política pública como sendo as ações que os estados, né, que os governos, na verdade, desenvolvem e focadas em problemas específicos, que pode ser na área de saúde, pode ser na área de economia, na área de educação. Então, esse é o contexto no qual a discussão sobre o uso do conhecimento científico nasceu. Isso acontece, vamos dizer, em termos ontológicos há muito tempo, né? Desde os dos antigos gregos já havia uma preocupação do intercâmbio entre filosofia e senso comum, especialmente para as discussões da polis, né, que havia elementos de ética, né, ou seja, a filosofia, que era o conhecimento estruturado da época, já se pretendia que ela fizesse parte das discussões e decisões sobre os negócios públicos. Nos dias de hoje, nós temos um crescimento muito grande da atuação do Estado, né? Então, você tem os governos atuando em diversas frentes, com políticas públicas sobre os mais diversos temas, endereçados para os mais diversos problemas. Isso é um crescimento que se observou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento dos estados, especialmente de bem-estar na Europa, e se expandiu para o restante do mundo, principalmente do Ocidente. E o Brasil tem uma carga muito grande de direitos sociais contemplados na Constituição de 88. Isso representa uma demanda explícita e direta para que os governos, tanto o federal, quanto os estaduais, quanto os municipais, desempenhem funções em face desses problemas, né? E a saúde, como um direito de cidadania, né? Ou seja, é um direito que é atribuído a todo cidadão brasileiro, mas também a qualquer pessoa que esteja no território nacional, o acesso e a garantia desse acesso para que a saúde seja recuperada, restabelecida, mantida, etc. Então, você tem um conjunto de políticas que são desenvolvidas como ação estatal para fazer frente a diferentes demandas. Isso é tudo muito complexo, né? E onde é que entra a evidência aí? Bom, a primeira etapa de uma política é definir quais são os problemas, né, que ela vai abordar. Então, o reconhecimento, por exemplo, das diferentes dimensões de um problema de saúde pública, seja ela epidemiológica, seja ela territorial, seja ela cultural, né, essas dimensões elas atravessam diferentes tipos e enfoques de conhecimento, é preciso ter acesso a essa informação. Então, é daí que nasce a ideia de que o conhecimento científico disponível pode ser utilizado para você ter uma melhor compreensão sobre um problema e, numa etapa seguinte, sobre que decisão tomar sobre as diferentes opções que se apresentam, incluindo aí a identificação de opções que possam fazer frente a um problema determinado. Então, o uso de evidência, né, diferente do que possa parecer, não é uma equação, não é matemático, não é uma coisa linear, nem uma coisa absoluta, né? Até porque a evidência sobre efeito é uma coisa e a evidência sobre diversos outros elementos, como, por exemplo, elementos de contexto, barreiras de implementação, opiniões e perspectivas dos interessados, são diferentes entre si. Às vezes a gente uhum. pensa na evidência apenas como aquela que é produzida para dizer que o medicamento A, comparado com o medicamento B, é superior, ou é inferior, é mais caro, ou é mais barato. Mas há um conjunto variado de informações que hoje são considerados como evidências. Eles são apresentados sob 8 formas diferentes, segundo a Comissão Global
de evidências para o enfrentamento de desafios sociais, que é uma comissão que foi formada ao longo do ano 2021, assim, no auge da pandemia, para identificar qual era o estado da arte em termos globais, né? Tanto do uso quanto das metodologias, quanto das perspectivas sociais relacionadas com o uso de evidência. Então, se hoje a palavra evidência é bastante familiar, né, ao público no Brasil e em todo o mundo, eu acredito, é porque houve também um grande trabalho de discussão e de avanço a respeito das plataformas para que facilite a incorporação das evidências científicas junto a outros tipos de evidência nos processos de tomada de decisão em políticas públicas. Isso não é de agora, isso Uhum. vem, para ser bem sincero, da década de 40, né, quase do pós-guerra, né, com o surgimento da área de políticas públicas nos Estados Unidos. Isso evolui ao longo do século XX inteiro, e a partir da década de 80, sob o influxo dos avanços que a saúde experimentava com o desenvolvimento de métodos específicos, em especial revisões sistemáticas, ensaios clínicos controlados e randomizados, isso se expande para um nível de política. Então, você tem inicialmente uma ideia de que as evidências precisavam ser incorporadas ao processo de tomada de decisão de políticas, da mesma forma que a evidência clínica se incorporava à decisão individual que um médico toma diante de um paciente. Isso foi evoluindo e se tornando mais explícito que a complexidade que o processo de tomada de decisão possui exigiria uma abordagem mais compreensiva. Então, a gente sai de uma ideia de baseada em evidências para uma compreensão de que a evidência, nas suas diferentes apresentações, ela se inclui como um subsídio, né, Uhum. para o processo de tomada de decisão. E não apenas para o tomador de decisão. Quando a gente olha para o contexto dos interessados, entre eles da sociedade civil organizada, do mercado, da academia, você tem uma gama diversificada de grupos que podem, dependendo do tema que é discutido, se articularem, né, e construírem entendimentos comuns a respeito do que é o melhor a ser feito naquele momento. Nem sempre o melhor a ser feito é o melhor possível, tá? Uhum. No sentido assim, no extremo, nós queríamos ser capazes de resolver todos os problemas das políticas públicas, mas isso não é viável no contexto real de políticas públicas, né? Claro. Ou seja, a ideia de que a gente prossiga sempre aprimorando as políticas públicas. E nesse aspecto, as evidências têm um papel já reconhecido e fundamental. Eu acho que, né, para dar um exemplo, né, enquanto eu estava lá no Ministério da Saúde, a gente chegou a fazer algumas conversas com um grupo, né, que está ali, né, próximo da Conitec, né, e estava discutindo de avaliação de tecnologia em saúde, né, e aí, né, a gente discutindo, né, o que que tinha de mais novo, inclusive, né, nessa consideração, né, para incorporação de tecnologias ou não, tinha uma discussão bem recente que tinha tido, né, incorporação de algumas práticas, né, integrativas, mas aí uma das questões que a gente tá, né, que se discute, né, da atualidade da incorporação de tecnologia, que não é só a eficácia, né, de um medicamento, por exemplo, né, o uso, né, a facilidade, por exemplo, ou não, da utilização daquela tecnologia, né? E como a pessoa se sente para utilizar aquela tecnologia pode ser determinante, né? Para ter impacto do sucesso da incorporação de uma tecnologia, né? Então você pode ter uma, um aparelho, digamos assim, que seja super efetivo, mas se ele causar um incômodo, né, de ser utilizado, por exemplo, né, para aquela pessoa, né, um incômodo tão grande que ele não vai utilizar, não adianta ele ser, né, muito efetivo, né? Então a opinião da população, né, que vai utilizar aquela tecnologia, por exemplo, ela é fundamental, né? Então, acho que um exemplo bem concreto para transpor para outras políticas, né? Algumas políticas, elas podem, do ponto de vista da eficácia, né, ter uma resolutividade, né, resolver um problema, mas causar outros incômodos para a comunidade, ter outras relações, né, que podem impedir que ela, né, seja uma boa opção, né, do ponto de vista de incorporação, né, ou de implementação como uma política, né?
Sim, claro. Acho que a área de avaliação de tecnologias de saúde no Brasil se desenvolveu muito, tá? Acho que a partir da década de 2000 nós temos uma série de incentivos capitaneados aí pelo Ministério da Saúde por uma rede de colaboradores institucionais muito forte para a fundação das bases da avaliação de tecnologia de saúde no país. E tudo isso resultou na criação de um processo bastante transparente, né, de decisão sobre incorporação de tecnologias, que é o processo desenvolvido no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC. Aliás, é o único processo que legalmente, né, no Brasil, está previsto o uso de evidência científica para subsidiar a tomada de decisão de uma forma sistemática e transparente. E eu diria Uhum, que o Brasil tem feito um ótimo trabalho em várias frentes, né, em relação a isso. Em outras, é preciso avançar mais, como, por exemplo, a inclusão da perspectiva do paciente, a abordagem a respeito de algumas doenças específicas, como as doenças raras, que têm particularidades que impedem da gente lidar com a evidência no nível populacional, como é o caso das doenças mais prevalentes. Mas, no geral, o balanço é muito positivo, porque avançou-se muito, né, nesse uhum, campo. Agora, toda implementação é contexto dependente, então é inevitável, não adianta a tecnologia em si, né, ela tem em torno de si uma carga de requisitos, né, de implementação em geral, envolvendo atributos técnicos, atributos econômicos, atributos sociais relacionados à aceitabilidade, à acessibilidade, inclusive, e tudo isso somado é que vai garantir que a efetividade acontece. Ela não acontece apenas com base na eficácia, né, prevista. Às vezes você pode uhum, ter uma tecnologia. E aí vamos falar das PICs mesmo. Você pode. A yoga, que é uma tecnologia com efeitos reconhecidos sobre algumas doenças crônicas em relação à coadjuvação do controle de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, dor crônica, ela também tem requisitos de implementação que precisam ser respeitados, uhum, né? Não é uma tecnologia solta no espaço, né? É claro. preciso preencher diversas etapas, né, para a implementação. Então, isso vale para qualquer tecnologia, considerando tecnologia um conceito abrangente, que inclui medicamentos, inclui equipamentos, devices, mas inclui também procedimentos, inclui protocolos clínicos, são um tipo de tecnologia, ações educacionais são tecnologia. Então, você tem aí um contexto aí bastante profícuo, né, e promissor para que a gente aprofunde cada vez mais essa discussão sobre o uso da evidência para amparar melhores resultados. Então, totalmente de acordo com o seu raciocínio. Uhum.